Cheguei mais uma vez para trazer o nosso português da rede. Aquele momento em que eu vou pegar uma postagem que alguém publicou no Instagram, que alguém publicou no Facebook, vou ler com vocês, volto a dizer, o conteúdo é uma coisa, a forma é outra. O conteúdo sempre é válido, porque ninguém vai postar uma coisa que não seja engraçada, ou que não seja profunda, ou que não seja crítica, mas dentro da postagem pode haver um problema. Vamos à nossa postagem de hoje. Nada é mais triste do que ser julgado por alguém que você ama, mas que nunca teve intenção de te conhecer verdadeiramente. Profundo, né? Nada é mais triste do que ser julgado por alguém que você ama, mas que nunca teve intenção de te conhecer verdadeiramente. Na verdade, meu amigo, julgar nunca é bom. Infelizmente, a gente julga. Até inconscientemente você emite um juízo de valor. Agora, uma coisa é você julgar um desconhecido, até leviandade, você não conhece a pessoa. E uma coisa muito desleal é você julgar, acusar, apontar o dedo para aquele que te ama. E o pior, às vezes você está julgando, mas você não conhece a real intenção, o real valor. Legal esse pensamento, achei muito bom. Até compartilhei. Mas dá uma olhadinha aí. Pause na sua tela essa imagem e veja se tem algum desvio de norma culta. Bom, então a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: quando eu falo em ter desvio, o coloquialismo é um desvio de norma culta que não faz a menor diferença para a comunicação se efetivar, porque se você provavelmente leu isso aí e não percebeu nenhum problema, é porque os problemas são ínfimos. Mas como professor de português e com o objetivo de olhar a chamada norma culta, eu vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Vamos lá na tela comigo. Essa primeira parte, nada é mais triste do que ser julgado por alguém que você ama. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse do que. Às vezes as pessoas me perguntam, professor, é a mesma coisa falar, eu sou mais feio do que você, e eu sou mais feio que você? Ela ganha mais do que eu, ou ela ganha mais que eu? Tem que ter o do, ou não tem que ter o do? Vai lá na tela. A frase tinha, nada é mais triste do que ser julgado. Também poderia ser que. Então, a expressão que ou a expressão do que são expressões equivalentes. Essa frase poderia ser assim, nada é mais triste que ser julgado por alguém que você ama. Então, isso não é para criticar, isso é para te dar duas opções. Eu ontem trabalhei mais do que hoje, ou eu ontem trabalhei mais que hoje, ok? Vamos à segunda parte. Frase completa. Nada é mais triste do que ser julgado por alguém que você ama, mas que nunca teve a intenção de te conhecer verdadeiramente. Eu assinalei aí um mas. Gramaticalmente falando, o mas é um conectivo. Especificamente é o que a gente chama de uma conjunção. É uma palavrinha que une duas orações. Então, olha aí, esse mas que está no pensamento, ele é um elemento indicador de oposição. Ele é um elemento indicador de adversidade. Quando eu digo assim, eu hoje saí muito cedo de casa, mas me atrasei em função do trânsito. Quer dizer, se eu saí cedo de casa, a minha intenção era chegar a tempo. Ao contrário do que eu pensava, eu me atrasei. Então, mas indica oposição, ou contraste, ou adversidade. O cara te julgou e, ao contrário do que deveria, ele não te conhece profundamente. Até aí, tudo bem, mas vai na tela. Aí vem o primeiro detalhe, ínfimo, mas vale a pena falar. Pela gramática, toda vez que você tiver um conectivo mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, que são conectivos de adversidade, ele sempre deve, na norma culta e, portanto, na sua redação, vir precedido de vírgula. Então, a oração tinha que ser exatamente como ela está, porém, antes desse mas, deveria ter uma vírgula.
Professor, mas é obrigado? É. Mesmo que você não dê uma pausa, que a gente tem a mania de achar que pontuação tem a ver com pausa. Tropeçou, mas não caiu. Você não deu pausa. Você não fala tropeçou, mas não caiu. Mas antes das conjunções de adversidade, antes, hein? Eu corrijo redação de vestibular e eu vejo as pessoas colocando a vírgula depois. Olha na tela. A vírgula tem que ser antes. Vou repetir. Isso não é nada grave. Isso não é nada sério. Isso não desmerece o texto. Mas na sua redação, se você não colocar essa vírgula, você perde ponto. Tá bom? Mais um comentário que eu quero fazer. Besteira, mas na sua redação não pode. Olha aí. Observem que nesse trecho, ele fala alguém que você ama e depois não teve a intenção de te conhecer. O você e o ti representam o que a gente chama de uma mistura de pessoas gramaticais. O você é o que a gramática chama de terceira pessoa. Ele ama, você ama. Ele veio, você veio. E o ti refere-se ao tu. Na linguagem coloquial, tem problema nenhum. O cara vira para o outro e fala, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Depois você vai lá em casa. Deixa eu te falar. Depois você vai. Esse deixa eu te falar é deixe-me falar para ti. Depois você vai à minha casa. Normal, ninguém vai te discriminar por causa disso. Mas no texto escrito, formal, portanto, uma redação, não pode misturar. Isso quer dizer o seguinte, olha na tela, você poderia consertar assim. Nada é mais triste do que ser julgado por alguém que tu amas, mas que nunca teve a intenção de te conhecer. Aí eu usei a segunda pessoa. Tu amas, mas não teve a intenção de te conhecer. Coisa que no Brasil, na maioria dos lugares em que se usa o tu, as pessoas cometem um erro de flexão. Ou então, se você quiser deixar tudo na terceira pessoa, diga assim: nada é mais triste do que ser julgado por alguém que você ama, mas que nunca teve a intenção de conhecê-lo, se você for homem, ou de conhecê-la, se você for mulher. Então, você é conhecer você ou conhecê-lo. Está vendo como eu sou implicante? Tão legal o fragmento, né? Tão bom, e eu estou aí levantando a picuinha. Então, meu amigo, se você tem interesse, né, de manter o seu português em dia, se você está se preparando para um concurso, para uma prova, você vai me seguindo aqui, porque sempre na informalidade a gente acaba te informando a respeito de algo que é importante. Agora, se você quiser fazer algum curso específico, uma prova, faz uma visitinha lá no meu site. Vai lá, www.ricardoerce.com.br. E a qualquer momento a gente volta com outro Português da Rede. Abração.